Mais uma vez, bom dia a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, queridas irmãs, em Cristo Jesus. Recebemos nesta nossa live e vos saudamos com um coração generoso e sinceramente e queremos dar bem-vinda ao início deste nosso live. E esperamos que este momento seja um momento de partilha ou da escuta, que todas nós que estamos com um coração muito ansioso de querermos escutar sobre a nossa querida, a Beata Leonela. Quem é ela para nós, como missionários e missionárias da Consolata, e quem é Leonela na igreja, no mundo das pessoas? Quem fala, quem é oradora desta live, responde por nome da irmã Argentina Paulo. Para quem não me conhece, missionária da Consolata, trabalho na Missão Catrimani. E a nossa oradora de hoje é a irmã Gabriela. E para esta apresentação, iremos iniciar com um momento da oração invocando a Santíssima Trindade no meio de nós. E desde já direi que para termos uma boa escuta, a colaboração, pedirei que desliguemos os nossos microfones e depois para facilitar a comunicação. Então, queremos pedir e invocar a Santíssima Trindade no meio de nós neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe Consolata, rogai por nós. São José Alamano, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a irmã Júlia para apresentar a nossa oradora de hoje. Irmã Júlia, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde, bom dia, dependendo de onde cada uma de nós se encontra. E temos este momento muito particular. Digo boas-vindas, vejo os leigos missionários da Consolata deste Moçambique que estão conectados. Vejo também algumas vocacionadas deste Moçambique também que estão a nos acompanhar. Todas elas, boas-vindas. Para aqueles que não conhecem a irmã Gabriela, é missionária da Consolata, nascida da Itália. Irmã Gabriela Bono tem uma vasta experiência missionária, não? Atualmente ela trabalha na Argentina, caminhando lado a lado com as nossas irmãs missionárias idosas. E é bom sublinhar que na época do martírio da Beata Leonela, a irmã Gabriela, na altura, exercia o serviço de Madre Geral. Significa que era responsável de todas as irmãs a nível das nossas presenças no mundo. Então, acompanhou também esse momento delicado, mas também momento de alegria, podemos dizer assim, da nossa irmã. E hoje ela quer nos partilhar conosco sobre a Beata Leonela em 3 aspectos. Primeiro aspecto, como uma mulher apaixonada. E depois ela vai sublinhar a irmã missionária da Consolata, a Beata Leonela, como uma pessoa, uma irmã, uma mulher que respondeu fielmente ao carisma, no seu martírio e no amor. Então, este momento é seu, irmã Gabriela. Te acolhemos com alegria, agradecemos a sua disponibilidade e o espaço é seu para partilha. Bem-vinda.
Irmã Gabi, microfone, por favor. Está desligado seu microfone. Obrigada. Muito obrigada, irmã Julia, irmã Argentina, Stefânia e cada uma das irmãs. Acho tão bonito. Eu não sou oradora, não. Sou muito simplesmente uma irmã que vai partilhar de coração. Mas acho tão bonito nos encontrar em família, celebrando a alegria grande da vida de uma irmã nossa. Acho que até comove, não? Pensar uma irmã beata, duas irmãs beatas temos, né? Mas uma, muitas de nós tivemos a alegria de conhecê-la, né? É algo que toca o coração. Bom, primeira coisa, peço já perdão pelo meu portunhol, muito desastrado. Espero que de me fazer entender. Muito obrigada pela compreensão de vocês. Quando a irmã Andrea me perguntou se era possível partilhar, bom, primeiro, como eu falei, é uma alegria, sempre. E depois pensei, o que dizer da nossa querida Leonela, que já muito conhecemos, graças a Deus, Graças a Deus, muito conhecemos. Então, pensei que a vida de uma pessoa tem tempos, tem épocas diferentes. Então, pensei assim, apresentar, partilhar, simplesmente partilhar desde o coração, como 3 momentos fortes da vida da Leonela. Mulher apaixonada, primeiro. Mulher que com todo o coração se entrega ao amor. Um amor que ela descobre como na pessoa de Jesus, que chama ela a segui-lo fielmente, passo a passo, para o anúncio aos mais pobres, aqueles que ainda não conhecem, não têm experimentado, porque não conhecem ainda o amor de Deus. Então, como mulher, com as características que já conhecemos bem dela, essa característica de um entusiasmo grande, de uma capacidade de entrega sem medida, de um coração, nós falávamos com ela, extra large, fora de medida sempre. Sempre tinha como algo a mais. Então, com essas características de mulher cheia de vida, apaixonada mesmo, ela se entrega a Jesus. Se entrega e tem esse escrito tão bonito, que envia a irmã que acompanhou ela na formação. E ela diz, tem um canto que eu gosto muito, que diz, vamos oferecer tudo, vamos entregar tudo. Mas eu sei que na minha pequenez, eu não posso fazer isso. Mas Jesus vai pegá-lo todo de mim. Porque ele sabe que isso desejo. A entrega total, a entrega sem medida, a entrega apaixonada com todas as energias de mulher. E mulher consagrada. Eu conheci Leonela na outra época da vida, na época de missionária fiel ao carisma. Leonela chega no Quênia num tempo de muita vida missionária. Estão os missionários e as missionárias da Consolata com muitas presenças na geografia do Quênia. Fiéis aos princípios de Muranga, que já todos conhecemos, verdade? Muranga lembramos, Então, fiéis àqueles princípios,
vão levando para frente a missão. Missão que é serviço na educação, na saúde, na visita às aldeias, né? Na ajuda para elevar o ambiente. E Leonela entra nessa caminhada missionária, né? Com a sua preparação, a sua capacidade, a sua paixão missionária. E ajuda, nesse tempo, no desenvolvimento na tarefa especial, especialmente na parte da saúde. É o tempo em que vão se desenvolvendo as estruturas sanitárias, o tempo dos hospitais, dos centros sanitários, para os povoados que mais precisaram. Leonela entra, como dizia, nessa caminhada missionária. Não sozinha, e isto é muito bonito. Ela sempre viveu apaixonadamente também essa dimensão comunitária, com a comunidade, trazendo na casa e na missão partilhada toda a capacidade, a entrega cotidiana. Hospitais, mas também centros de formação de enfermeiros. Aqui temos a irmã Mary Agnes, né, uma das enfermeiras, né, que Leonela formou por as gerações, né, que formou com essa entrega e com essa paixão, transmitindo, né, por contágio, eu diria, né, o que ela vivia cada dia. Ser enfermeira é uma missão. Missão para transmitir esse amor, essa paixão que Jesus tem para cada criatura. E mais ainda para aqueles que ninguém cuida, ninguém quer. Paixão de missionária, enfermeira e educadora. Mas também Leonela vive, fiel ao carisma, um tempo de mudança no paradigma missionário. Já fazia muitos anos que a Consolata, missionários e missionárias, estavam levando para frente a missão no Quênia. E, fiel ao carisma, é o tempo agora da entrega das estruturas já sólidas, já bem desenvolvidas, para a igreja local, para outras congregações que vão nos substituindo nas escolas e nos hospitais. É a época em que as missionárias vão fazendo o próprio discernimento. Onde o Espírito está nos levando neste tempo? Como falava o nosso pai, São José Alamano, no carisma que ele nos deu. Quando já tudo está bem levado para frente, é tempo de começar além, onde ainda a missão não chegou. Então, a Leonela vai liderando essa caminhada de discernimento. Escolas, missões, hospitais, centros de saúde, já bem desenvolvidos, vão passando a igreja local, vão passando a congregações locais ou a congregações
que tem como carisma educação ou saúde. E então aí, Leonela, com a intuição profética, eu diria, né, vai liderando, vai acompanhando o grupo das irmãs para a missão que esse tempo está precisando. Uma missão que é já com poucas estruturas, uma missão que é mais pequenas presença perto do povo, presença de consolação na periferia das cidades, presença de consolação como pequena família da Consolata, lá onde mais precisam os pobres, aqueles que são mais esquecidos. Então, Leonela, e aqui eu conheci Leonela nessa etapa, teve a alegria de conhecer muita parte do Quênia. Ela me acompanhou para conhecer. Eu chegava da Argentina, não conhecia a África, né? E Leonela me acompanhou em muitas partes, quando as irmãs lá do Quênia faziam a escolha de um novo jeito de missão. Pequenas comunidades perto do povo, comunidade de consolação. Leonela caminhava, como dizia, fiel ao carisma em comunidade. E também não só com a comunidade do Quênia, sino de toda a África. Foi o tempo em que, ano tras ano, nós nos encontrávamos, né, para refletir, para discernir onde o Espírito nos está chamando, que estilo de missão hoje, neste tempo, não só no Quênia, sino na África, no mundo inteiro. E Leonela, com muita coragem, né? Muita valentia, nesses encontros, caracterizados por, eu diria, especialmente, dois aspectos. Primeiro, o sentido de família. Era uma alegria imensa nos encontrar lá na Casa Regional do Quênia, em Nairobi. E o abraço de Leonela, o sorriso dela, né? Esse sorriso que ela tem era característica dela. O abraço de acolhida, de nos fazer sentir bem em casa. Qualquer uma que chegara, sempre tinha lugar para uma mais. Nunca escutei Leonela dizer, não, ela, não, nunca. Sempre, sim, é possível. Precisam algo, vem aqui conosco, vem. Era como a casa da mãe, lá, né? Lá na África. Coração de mãe que tem lugar para todos, sempre, né? Com um carinho, com uma atenção específica para cada uma. Gostamos muito de tudo isto. E a outra característica desses encontros, fazer sentir a comunhão no discernimento. O que hoje falamos, não? Que o Papa Francisco nos ajudou tanto, né? A desenvolver essa comunhão no discernimento. Então, nesses encontros, a nível de África, sempre tínhamos um tempo específico para escutar a situação da Somália. Somália era um pouco
como a parte mais delicada, mais profunda do coração de todos. Todas queríamos escutar, todas nos fazer sentir perto daquelas 4 irmãs lá sozinhas na Somália, vivendo, né, o dia a dia da missão. Aquilo que Pai Alamano dizia: vocês têm que lembrar, quando fazem os votos, que tem como um 4º voto: viver a missão à custa da vida, entregando a vida. E nós sentíamos, né, que as irmãs lá na Somália viviam isso conscientemente, com muita simplicidade, mas com radicalidade extrema. Viviam isso, viver a missão à custa da vida, entregando a vida. E Leonela percebia isto. E nos encontros, ela sempre dizia: quando eu termino a minha responsabilidade aqui no Quênia, eu vou pedir ir para a Somália. Porque eu quero que esses jovens que só conheceram o fuzil e a guerra possam ter uma esperança de futuro, possam ter algo na mão, possam ter formação, possam ter a possibilidade de entregar a vida deles e sentir que a vida deles vale. E foi assim. Leonela é mártir por amor, porque depois de ter dado muito, né, da própria vida lá no Quênia, entregando dia a dia o seu coração missionário, se deixou tocar pelo Espírito de Deus através do chamado, através da situação de guerra, de sofrimento da Somália. Ela já não tinha boa saúde. Ela poderia ter dito: bom, já de muitos anos aqui, posso ficar e dar o que posso. Também posso cuidar da minha saúde agora. Ela, com essa paixão de mulher entregada, consagrada, com essa entrega cotidiana ao Senhor sumamente amado, ela pediu de preparar essa escola para enfermeiros. Mas era algo muito difícil. Imaginem um lugar de guerra. Você não pode pensar: bom, tenho uma biblioteca, vou consultar. Tenho tal lugar, vou ver. Não se podia sair. Não tinha nada. Guerra, 30, 40 anos já de guerra. Não tinha mais. Então, foram noites e dias em que Leonela, procurando ela fazer todo o esforço, preparou a programação, apresentou ao Centro Mundial da Saúde para que aceitaram. E para que o documento que os enfermeiros pudessem receber fosse válido para todo o mundo. Se eles têm que sair da Somália, têm que se apresentar com a frente alta, bem preparados. Bonito isso também. Acho próprio do nosso Pai Alamano, fazer bem o bem, não de qualquer jeito, com muito respeito para o povo, muito respeito para esses jovens,
que não tinham conhecido sino o fuzil e a guerra. E ela, como tinha um amor especial para os jovens, e as jovens também, ela quis que não só os homens tivessem a possibilidade de se inscrever na escola, sino também as jovens, as mulheres. E nós sabemos que, no contexto muçulmano, a mulher não é aceita. Então, esse também era um risco. Também era algo que exigia energia. Mas Leonela, com a confiança em Deus, com o seu amor apaixonado, ela conseguiu. Conseguiu entregar a vida e oferecer para esses jovens o melhor, à custa também de muito sacrifício, de noites e dias de trabalho, de empenho. Última, gostaria de lembrar o grande respeito que a nossa mártir por amor viveu dia a dia. Sempre admirei, nas visitas à Somália, admirei como Leonela tinha entrado com respeito nessa dimensão espiritual do povo muçulmano. O respeito que ela tinha para cada um deles. E como chamava aos seus estudantes, quando vocês precisarem resposta, vai lá no Corão. O que vai falar o profeta? Que diz de tal coisa? Como ajuda a resolver tal situação? Sempre respeitando profundamente e animando a viver os valores da religião que eles professam. Acho que foi muito bonito nela essa atitude também, juntamente com a força da comunhão. Aquele sentir de família, de comunidade, que ela tinha experimentado sempre no Quênia, animando as irmãs a viver a dimensão comunitária, Leonela viveu com as irmãs lá da Somália. Pequena comunidade, consolação para o povo. Não vou esquecer uma vez que um dos enfermeiros lá nos falou: as irmãs para nós, aqui em Mogadishu, as irmãs para nós são como um sol. Se eles vão, o sol vai se apagar. É como pensar que Deus vai nos esquecer se as irmãs vão sair daqui. Quando a guerra era muito forte, e a comunidade europeia enviava um avião pequeno para que os médicos sem fronteira pudessem sair de Mogadishu, também avisavam as nossas irmãs: olha, a situação é perigosa demais, melhor sair. Os médicos sem fronteira, sim, saíam.
as nossas irmãs ligavam para nós e nos diziam: nós temos rezado, temos refletido, não vamos deixar o nosso povo, nós vamos ficar. Eu lembro esses momentos com muita comoção. Elas sabiam que era a última chance de poder sair. Ficavam só elas. Não somos lá, só as 4 irmãs. Já era a última possibilidade para se salvar. E elas escolhiam ficar. Para nós era acompanhá-la com muito amor, com a oração, com tanta gratidão e admiração pelo carisma encarnado nela até dar a vida. Leonela deu a vida com um martírio de sangue. As outras também deram a vida dia a dia, com essa consciência de que em cada momento podia chegar, como Leonela dizia, a bala que tem o meu nome. Leonela entregou a vida no martírio de sangue. As irmãs também entregaram a vida, dia a dia, em comunhão. Acho que em todos nós, família da Consolata, está essa gratidão imensa. Daqui a pouco vamos celebrar a nossa beata Irene. Nós dissemos, ela é mártir da caridade, num martírio cotidiano de entrega. Mas, irmãs, eu acho que muitas de nossas irmãs, ontem e hoje, estão entregando a vida. Irmãs, missionários e leigos e leigas, vão entregando a vida, assumindo, encarnando, na simplicidade do dia a dia, mas também na entrega do dia a dia, aquele carisma que o Pai Alamano nos convidou. Aquele carisma que fica enriquecido pela entrega de cada um e de cada uma. Então, o coração se enche de gratidão, mas também desse desejo de viver dia a dia aquilo que a missão, lá onde Deus nos coloca hoje, para partilhar a missão do seu Filho, para partilhar a missão de Jesus. Será a família, será o trabalho, será a comunidade, será a missão. Mas é o dia a dia, vivê-lo com essa paixão de amor, de entrega, confiada em que aquele Jesus que nos ama e nos chama, nos vai dar a força cotidiana de ser testemunhas de consolação, de esperança, aí onde Ele nos chama, assim como foi Leonela. Bom, paro aqui porque senão eu vou falar até o meio-dia. A minha comoção. Uma coisa mais quero dizer ainda, desculpe. Julia falava que eu estou agora com as irmãs aqui, irmãs idosas, né? Um pequeno grupito aqui na Argentina.
Temos as duas primeiras argentinas, propriamente, e outras irmãs que aqui han entregado a vida, toda a vida delas aqui, nas missões de Argentina. E quero lembrar isso porque tenho uma lembrança bonita de Leonela. Leonela queria muito as irmãs idosas, queria muito, né? E lá tivemos grupos grandes no Quênia, né? Das irmãs que tinham entregado toda a vida, né? Nas missões e continuavam na casa das irmãs lá no Nazaré, né? Um dia, Leonela me falou, quer vir comigo? Claro, vamos saudar as irmãs. E ela, com o carro dela, fomos, ela e eu. A um certo ponto, ela para no caminho. Eu falo, por que você parou? Bom, você vai ver. Descemos do carro, entramos, né, numa loja. E ela comprou um tipo de pão que ela sabia que as irmãs gostariam. Então me falou, quando eu passo aqui, eu entro nesta loja, compro esse pão para a alegria das irmãs. Nunca esqueci esta coisa tão bonita, né? De saber, gostam disso? Vamos, né? Que bonito. Eu acho que isso é coração de mãe, né? De saber, gostam de tal coisa? Vamos procurar, vamos. São irmãs que deram a vida inteira. Que bom, né? Vamos querê-la com todo o coração e também procurando aquelas pequenas alegrias, né, que podem animar o dia a dia. Bom, muito obrigada pela paciência de vocês, perdonem do meu portunhol, e obrigada de coração a cada um e cada uma, porque vivendo o carisma do Alamano, né, enriquecemos todos, nos enriquecemos. Cada uma é um tesouro para toda a família. E o que vivemos é tesouro para todos. Muito, muito obrigada. E recemos mutuamente. Obrigada de coração. Muito obrigada, irmã Gabriela, por esta riqueza, não só da nossa família, mas a riqueza que comove também os nossos corações. Que tanta vida que foi vivida com alegria, acima de tudo, como sublinhavas, dessa nossa irmã, Beata Leonela, que soube entregar a sua vida a Deus, essa união. E ouvimos aqui muitas vezes que a irmã sublinhava também. A irmã Leonela tinha esse coração de mãe. E isso a gente encontra, vivemos nas nossas comunidades, na nossa família, a comunhão, seja na oração, ter essa atenção de uma a outra, esse se querer bem, como o pai fundador nos queria, esse espírito de família. E a nossa irmã viveu, doou a sua vida sem limite. Então, deixemos um pouquinho do momento que cada uma, aquilo tudo, com essa riqueza que a irmã Gabriela partilhou conosco, eu acredito que deixou uma palavra, uma frase. E depois deixaremos a sala aberta para as ressonâncias. O que é que nos tocou com esta partilha linda, rica? Vamos deixar aqui ou cada uma vai carregar para toda a vida nessa experiência, partilhando nas nossas famílias, com os nossos amigos que conhecemos, sabendo que a nossa irmã tem muita gente que ainda não a conhece. Quem é a Beata Leonela?
mas com a nossa simples partilha, nas nossas presenças, ela virá a ser conhecida, mas partindo de nós, que levamos essa nossa irmã. Então, neste momento, iremos ter um momento de silêncio para interiorizarmos o que acabamos de ouvir, o que comungamos, o que recebemos, esse tesouro. Então, abrimos a sala para quem quiser dizer alguma coisa, e quem quer falar é só levantar a mão e abrir o microfone, e a sala está aberta para todos, todas nós. Obrigada, irmã Gabriela, mais uma vez. Sim, a irmã Inês. Eu penso que a palavra mais florescente para mim foi gratidão. Gratidão pela vida desta nossa irmã, pelas coisas que ela deixa como família, pela fidelidade ao carisma, pela encarnação da consolação, por tudo aquilo de pequenos gestos que ela formava na comunidade das irmãs. Muito obrigada, irmã Gabriela, porque ela viveu muitas coisas da comunidade, das irmãs, e pelo amor que ela mostra também para cada uma de nós. Também a irmã Gabriela, ela é uma pessoa, uma mulher de diálogo aberto, assim como Irene e nossa irmã Leonela. Gosto muito dessa carta que fala das 3 R's, que é o respeito, que é a relação e a reconciliação. Então, penso que também para nós é um caminho de santidade cotidiana em meio a nossas irmãs primeiro, e depois com as coisas que nós podemos fazer dia a dia com a gente que encontramos, o sorriso, não perder esse sorriso que cativa e que contagia a outras pessoas também a sorrir. Muito obrigada. Obrigada, irmã Inês. Sim, irmã Mary. A fala da irmã Gabriela me faz lembrar vários conselhos da irmã Leonela, que passava para mim e a minha turma, especialmente na época quando éramos em formação, e ela era superiora regional no Quênia. E ela sempre dizia que para ser missionária da Consolata é preciso amar. É amar de verdade. E sempre dizia para nós, se não tem esse amor mesmo a Jesus, então é melhor sair e amar um camão
Kamau é nome genérico assim que tem os homens lá em Quênia. E que dizia que onde tem amor, a pessoa é capaz de atravessar todas as dificuldades para chegar ao seu amor, aquele amor. E hoje, quando a irmã Gabriela falava, e olhando a vida e a entrega da irmã Leonela, ela tinha esse amor forte a Jesus. É isso que levava ela a dar passos, a se lançar. E Leonela, no seu escritório, sempre tinha vela acesa. Deixava sempre uma gorolina no escritório com uma vela acesa. Eu nunca encontrei ela rezar, mas sempre tinha vela acesa. Então, eu imagino, e hoje eu acredito que ela rezava continuamente. Aquela vela era algo que sempre, como disse, assim, era uma pessoa de oração contemplativa, assim, oração e nação, sempre muito ativa, mas assim, esse ciclo, hoje eu lembro, ligado a esse ciclo da vera sempre acesa, e também esse é seu modo de dizer, que tem que amar. Alguém tem que amar alguém na vida. É muito mais a missionária da Consolata. Então, eu quero também hoje pedir essa graça de Jesus. Eu posso amar e nós podemos realmente amar Jesus. E quando chega a nossa vez, a partir dos sacrifícios cotidianos, somos chamados a viver, que possamos também dar tudo com amor, em todas as circunstâncias que nos encontramos. Muito obrigada. E agora eu vou sair, que já vou viajar. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa viagem, irmã. Só duas. Oh. Isso. Só duas palavras. Irmã Gabriela, quando você falava da irmã, essa sua entrega, eu me lembrei. Ficamos juntas fazendo lá em Castelnuovo mesa à manhã. E ela, nos dias livres que tínhamos, por semana, ela partilhava. Ela falava que era já dá tempo que o nome dela estava escrito na bala, né? Uma palótola. E eu agora, sentindo você, me parece de unir ela a Jesus, quando ele diz assim, eles não pegam a minha vida, eu a entrego. Eu a entrego, lá nos Hortos das Oliveiras. A irmã Leonela sabia que isso ia terminar, sua vida ia terminar, sim. Mas ela, consciente, de fato, como você falou, entregou. Nossa, muito obrigada, isso foi um exemplo muito grande. A humanidade também. Ela era humana. Ela também dizia, tinha no café aquele pãozinho. Ela diz assim, eu não poderia comer, mas eu como, porque lá na Somália não tem esse tipo de pão. Veja, muito humana. Nossa, quando ela podia ajudar, podia aconselhar, nossa, um coração grande de mãe mesmo. Obrigada por esse momento, né, tão forte, tão emocionante. Gratidão mesmo. Obrigada a essa iniciativa. Obrigada, irmã Domênica. A palavra vamos passar para a dona Ernestina.
Obrigada, irmã. Agradecer à irmã Gabriela por esta paixão com que nos conseguiu transmitir um pouquinho da irmã Leonela. Parece que a cada intervenção, na semana passada foi a irmã Mary, esta semana a irmã Gabriela, parece que um véu vai se levantando sobre a grande pessoa que foi a irmã Leonela, a beata Leonela. Na sua humildade, no seu respeito, esta é uma grande qualidade, o respeito. Nós podemos dizer que amamos, mas se nós não respeitamos a pessoa, este amor não tem sentido. Então, é um dom, o respeito. Saber chegar às pessoas, saber evangelizar as pessoas pelo exemplo, pelo cuidado. Esta é uma característica que me toca muito nas missionárias da Consolata. Então, parece que são todas cortadas com a mesma tesoura, e é isso, é a tesoura do pai Alamano. Este carinho, este cuidado que têm uns para com os outros. E eu, graças a Deus, tenho o privilégio de viver, de ver isso. A irmã Júlia sabe, aqui na casa das irmãs, aqui em Maputo, tínhamos as irmãs de juventude acumulada, como dizem, e não velhinhas, hein? Tinham muita juventude acumulada, grandes exemplos de vida, da abnegação e disso. Mas no momento em que elas precisaram, eu vivi o carinho, o cuidado com que as outras irmãs as tratavam. Então, isto para mim é um grande exemplo de vida, é um grande ensinamento. Eu aprendo a cada dia. Então, gratidão a Deus pela fé e por fazer parte desta família Consolata que me ajuda a crescer todos os dias. Ensina-me a ser pessoa humana. Pessoa humana. Este é o carinho, esta é a Consolata. Muito, muito, muito obrigada. E muito obrigada à beata Leonela, lá no alto, por este exemplo de vida e por, no mesmo lá do alto, continuar a interceder por nós e a cuidar-nos. Obrigada. Muito obrigada, dona Ernestina. Vejo a mão da Maria Doris levantada. Sim, pode falar. Acende o microfone, por favor, irmã. Acende o microfone. O seu microfone está desligado. A irmã Doris, será que está falando? Eu não estou a escutar nada. Está desligado o microfone. Esperamos um pouco para ver se consegue ligar o microfone. Enquanto esperamos, se tiver uma outra ressonância, uma pergunta.
Se tia Ana pode falar entre Maria Doris e Navega. Então, assim, foi muito emocionante. Eu conhecia muito pouco sobre a irmã Leonela, mas a gente aqui na nossa comunidade em Jandira, a gente sempre pede a intercessão dela por nós, né? Então, quando nós nos reunimos toda segunda-feira, né, onde nós rezamos um terço e pedimos a proteção, pedimos que ela interceda por nós, a Jesus. Né? Então, ela é conhecida assim, mas a vida da irmã Leonela foi a primeira vez que eu ouvi. Muito obrigada, irmã Gabriela, por esse, para mim, foi um momento assim, de esperança. Nossa, me comovi, cheguei até as lágrimas, eu sou chorona mesmo, e assim me fortaleceu, né? E também, para mim, serviu assim, nas pequenas coisas, a gente pode mostrar Jesus ao outro, dentro da nossa casa, nos nossos vizinhos, na nossa família. Então, assim, para mim foi muito importante e para mim surgiu assim a palavra, ouvindo tudo isso de esperança. Esperança que a gente consiga transmitir esse Jesus, esse amor que eu principalmente aprendi com as irmãs da Consolata, que eu consiga transmitir esse amor às pessoas com gesto, com carinho, que a irmã Leonela está sendo assim, mesmo eu rezando para ela, mas hoje com mais fé, mais esperança, e gostaria de receber alguns documentos nesse momento, em vídeo, alguma coisa para mim poder passar para o grupo, porque sempre eles me perguntam, mas quem foi a irmã Leonela? A irmã Irene? Nós conhecemos, tem o documento, já fizemos encontro falando da vida, da missão da irmã Irene, mas a Leonela foi a primeira vez. Então, eu tenho que agradecer muito a vocês por esse momento maravilhoso. Deus abençoe. Obrigada. Passamos a palavra para a irmã Doris. Muito obrigada, bom dia para todos. É muita alegria para mim escutar a irmã Gabriela, primeiro que todo, sabendo que ela tem essa riqueza de experiência de ter conhecido a irmã Leonela. Segundo, eu fico admirando o que ela dizia, a importância do sentido de família, que a irmã Leonela manifestava sempre nessa acolhida a todas as irmãs e com aqueles gestos de atenção com as irmãs idosas. Eu gostei muito desse aspecto, gosto muito, e esse amor que, como a irmã Leonela vivia, e também a paixão da vida, da missão que ela viveu. Viveu uma vida de entrega ao Senhor, verdadeiramente a costa da sua vida, com generosidade, com muita criatividade também, porque colocando as capacidades que ela tinha, foi a pessoa que quis ajudar os outros para que saíram da ignorância e tivessem uma preparação para viver na vida. Isso eu gostei muito, como ela se doou a sua vida para que outros tivessem vida, preparação e amor a essa vida. Foi uma mulher que deu exemplo a nossos irmãos muçulmanes de dar a vida acolhendo a mulher, respeitando as suas crenças. Isso me parece uma característica maravilhosa
da missionária que ainda hoje temos que ter, e lógico, com todo tipo de pessoas. Agradeço e fico muito contente ter participado, estar participando neste momento nessa live. Muito obrigada, Deus abençoe. Irmã Gabriela, e fico feliz de ver desde a irmã mais jovem de nossa congregação e as nossas leigas missionárias. Tchau. Obrigada. Bom, se não tem mais alguém que quer falar ou que quer... Parece-me que a Antonieta levantou a mão. Obrigada, irmã. Pronto, posso falar? Pode. É muito pequeno e simples, mas é um agradecimento que vem lá do fundo do meu coração por tudo que a irmã Gabriela passou para nós, pelo pouco que a gente conhecia da irmã Leonela, mas que assim eu já admirava muito porque pelo martírio, né, dela e pela entrega, né? O que mais ficou assim nesse momento foi a entrega da irmã Leonela, entregar a vida, né? Ela foi martirizada por um desejo que ela tinha, que ela teve durante a vida toda, né? De levar Jesus às pessoas, principalmente dar a oportunidade de um povo que tão pouco tinha de oportunidades para crescer, para ser alguém, para ter uma vida melhor, né? Por essa entrega dela, ela deu a vida por isso. Né? Realmente eu também me emocionei nos momentos que a senhora, irmã Gabriela, se emocionou, porque foram momentos muito fortes, muito verdadeiros, muito profundos, né? E eu só tenho a agradecer. E eu acho que a gente tem muito para conhecer da irmã e assim, procurar viver mais essa nossa missionaridade do jeito que ela viveu, né? Com essa entrega tão linda. Às vezes eu sim, eu me cobro, porque gostaria de me entregar mais. Mas a gente sabe também todas as nossas outras dificuldades que temos. Todo mundo tem dificuldade, mas a gente tem que se esforçar, né? Bastante. Obrigada, irmã Gabriela. Obrigada. Sempre gosto de ouvir a senhora. E fico feliz de ver tantas irmãs que eu conheço, que estão longe, faz tempo que não vejo, e que tira um pouquinho aquela saudade da gente. Um beijo a todas. Muito obrigada. Obrigada. Bom, para a irmã Gabi, mais uma vez, chegamos com mochilas vazias e com a sua simplicidade, com a sua generosidade, disponibilidade, queremos também agradecer à tua comunidade que te deixou para nos enriquecer neste momento. Vai o nosso muito obrigado. Saímos aqui com o coração cheio, mas cheio de verdade desse testemunho. Quanta vida doada, quantas reflexões profundas. E eu acredito que levamos isso nos nossos corações para colocarmos e vivermos no dia após dia. Neste momento, neste mundo que precisa de ouvir essas palavras, que muitas das vezes
Pode ser que nos fechamos, ignoramos, mas aqui tem muita verdade e tem muita vida. E a gente aprecia com um coração. Então, antes de fechar, estou a ver a dona Antonieta levantou a mão. Não? Tá bom. Então, para terminarmos esta live, se não ter mais alguém, e eu gostaria de terminar ou de fechar a live. Sou profundamente grata pela vossa presença. Levo a cada olhar de vocês, cada gesto, cada reflexão de vocês no meu coração. E agradeço sinceramente os apreços pela colaboração das minhas irmãs, que formamos este grupo de comunicação. Foi uma honra para nos escutarmos, para refletirmos juntas as experiências da nossa querida irmã Leonela. Que ela lá do céu possa interceder por nós, pela nossa e a vossa dedicação nesta live e toda a missão que estamos a levar aqui na Terra. De modo particular, neste ano de jubileu, que é o Jubileu da Esperança. Então, em nome do time, em nome do grupo, toda a equipe organizadora, a irmã Stefânia, a irmã Andrea, a irmã Júlia, o meu muito obrigada. E antes de passar a palavra para a irmã Júlia, passo a palavra para a irmã Gabriela. Obrigada. Muito obrigada. Só uma palavrinha ainda. Obrigada para cada uma, mas gostaria, sim, de dizer muito obrigada à equipe de vocês, né? Stefânia e toda a equipe da fala portuguesa, da fala espanhola, da fala italiana, da fala inglesa e não sei o que mais, né? São as nossas irmãs jovens. Que lindo! Eu fico muito admirada, agradeço muito. Acho que Leonela vai abençoar vocês de uma maneira muito especial. Ela soube se esquecer para se entregar. Eu acredito que vocês, para preparar tudo isso, quantas vezes se esquecem de si mesmas, né? Para nos preparar, para nos animar. Vivemos já a novena da Consolata, agora o tríduo da Leonela e muitas coisas mais que vocês nos enviam. Muito obrigada. Falo isso também de parte da minha comunidade aqui, Casa Consolação. Nós gostamos muito e ficamos muito agradecidas a todas vocês. E um abraço para cada uma. Obrigada. Chegado a este momento, convido a irmã Júlia para nos guiar com uma oração, a fim de fecharmos a nossa live. Irmã Júlia, a palavra é sua. Obrigada. Ecoou também no meu coração uma gratidão profunda pela participação deste momento e a riqueza que este momento nos trouxe. E quando a irmã Gabriela falava, lembrava, eu tive a graça de conhecer a irmã Leonela, não? Pessoalmente, a conheci e quando era noviça. E ouvíamos as irmãs dizer que ela era robusta, não? E as irmãs diziam que o coração dela é maior que o corpo dela, não? E hoje foi um sobrinho disso. Mas também esse aspecto de paixão. E para mim ficou no meu coração e eu gostaria de fazer como oração final o amor que Leonela tinha para a girassol, não? Gostava de girassol. E assim como o girassol vai seguindo o movimento do sol, assim Leonela tinha colocado em sintonia e harmonia numa entrega profunda da sua vida como girassol. Então, esta última imagem de girassol que a Beata Leonela gostava,
e tudo aquilo que nós colhemos hoje da sua paixão, porque de fato, só para conseguir fazer isso, é um coração apaixonado e entregue. E como o pai fundador dizia que se nós não temos fogo, não podemos arder. De fato, Beata Leonela ardeu com este fogo. Então, colocamos nas mãos da Leonela, do nosso pai fundador, todos os nossos propósitos, desejos, tentativas de crescer na santidade dia após dia, porque o Senhor nos chama para crescer na santidade diário. Se Ele nos levará a este martírio de sangue da irmã Leonela, será a sua vontade. Mas, por enquanto, Ele nos chama deste martírio de caridade que se repete todo dia. Então, que a Beata Leonela nos ajude a descobrir esta novidade do amor que cada novo dia traz. E que ela nos ajude também na nossa vida, no nosso encontro, nesta dimensão da construção comunitária como ela é, também colocar as necessidades dos nossos irmãos, das nossas irmãs, para que, de fato, nós possamos construir este mundo que é fraterno, este mundo solidário, este mundo onde o amor e a caridade supera tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Beata Leonela, rogai por nós. São José Alamano, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Amém. Vai ainda a nossa gratidão. Muito, muito obrigada. Obrigada a todas. Deus, obrigada a todas. E que haja mais momentos destes. Muito obrigada, muito obrigada. E saudações às famílias e às comunidades leigas e às comunidades das irmãs. Obrigada, irmã. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, beijos a todos e a todas, melhor dicho, a todas as mulheres, não? Todas. Beijos. Diana, um abraço grande. Não estava o esposo da Antonieta. Sim, lembrei dele. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. A todas.